Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre pra adorar. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos à Palavra de Deus Diária. Hoje nós vamos prosseguir com Deuteronômio, capítulo 28, um capítulo que nos convida a sermos participantes das coisas secretas, das coisas reveladas do Senhor, tudo que o Senhor disponibilizou para que nós pudéssemos estar sempre na presença dele. Esse capítulo aqui é muito interessante, porque Moisés vai fazer aquele povo lembrar de tudo que Deus já havia feito por eles e como eles foram rebeldes, como eles se rebelaram contra o Senhor, como eles escolheram não servir ao Senhor, mas servir a si próprios. Esse capítulo é interessante. Então, apesar de Deus ter mostrado a eles todas as coisas que fizera por eles no Egito e no deserto, isso está escrito no versículo 1, 2 e 3 desse capítulo, não tinha lhes dado um coração para entender. Ele não os tinha forçado a crer. Ninguém é obrigado a acreditar, diz o Senhor. Você tem um coração que tem o livre-arbítrio, que tem a sua própria decisão, que você pode tomar. Para ser contra a vontade, o que o Senhor tinha feito? Tinha dado a eles todas as oportunidades para induzi-los a crer. O Senhor não te obriga, mas Ele te mostra. Toda a história da humanidade, 3.000 anos de história, vem mostrando a nós como o Senhor é fiel, como o Senhor honra aqueles que o amam e como o Senhor não consegue abençoar aqueles que não o aceitam, porque Ele não dão espaço para que o Senhor faça isso. Então é nesse momento que a soberania divina e a escolha humana se cruzam. É aqui, nesse momento de decisão, nesse momento de obediência ou desobediência. Olha, lembra do que eu fiz? Lembra do que eu posso fazer? Então, agora a escolha é sua. Me obedeça ou não se submeta e não receba essa bênção que está disponível. É uma decisão entre a soberania divina e a consciência humana ou a decisão humana. Tem esse ponto de encontro. Elas se cruzam e aí você precisa tomar uma sábia decisão. A verdade está acessível a todos, isso você não tem a menor dúvida. Os milagres foram descritos, são conhecidos por todos, não tem ninguém que você conheça que já não ouviu falar dos milagres do Senhor. Mas a escolha entre crer na verdade ou endurecer-se contra a verdade é uma opção dada a cada um de nós. Romanos 11:7, olha o que nos diz. Diz assim: o que então? Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram, e os demais ficaram, cegos. De acordo com o que está escrito, Deus lhes deu um espírito de sonolência, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até este dia. Por que Israel ainda não aceitou? Por que Israel ainda não se curvou? Por que Israel ainda não reconheceu que Jesus é o Messias? Porque existem profecias declarando que isso aconteceria e Paulo fez questão de citar isso em Romanos 11:7. Eu gostaria de poder continuar falando de Romanos 11:7, mas vamos deixar para quando a gente chegar lá, né? Voltando à narrativa de Moisés, relembrando ao povo todas as maravilhas que Deus havia feito, todas as maravilhas que Deus operara no meio daquele povo, falando das vestes deles que não envelheciam. Olha que coisa, eles usavam e as vestes não envelheciam. Do sapato que não envelhecia, versículo 5. Do pão que eles não comeram porque lhes fora dado o maná. Então o Senhor mesmo mandava o pão. A bebida forte que eles não beberam, tudo para saber que o Senhor estava com eles. Versículo 5 e versículo 6. Eu vou até ler aqui, porque é muito interessante. Ele diz assim, no 29, né? Versículos 5 e 6. Eis que eu vos guiei durante 40 anos pelo deserto. Vossas vestes não envelheceram sobre vós, nem o teu sapato envelheceu no teu pé. Não comeste pão, nem bebeste vinho ou bebida forte, para que pudesseis saber que eu sou o Senhor vosso Deus. E quando chegaste a este lugar, Seom, o rei de Esbom e Og, o rei de Bazã, vieram contra nós em peleja, e nós os ferimos. Ora, Deus lembrando que eles haviam
derrotado, né, esses dois reis poderosos, Esbom e Bazã, eles tomaram as terras dele e deram elas à tribo de Ruben, Gade e Manassés. Está no versículo 7 e 8. Portanto, Moisés continua lembrando eles: guardem as palavras desse pacto para que vocês possam prosperar em tudo que vocês fizerem. Esse é o conselho de Deus para você hoje. Guarde as palavras desse pacto. Guarde as palavras deste livro no seu coração para que você possa prosperar em tudo que você fizer. Versículo 9. Todos estavam convidados diante do Senhor. Ele começa a fazer parte, né? Enumerar quem podia participar do pacto: os capitães, os anciãos, os pequenos, as mulheres, o estrangeiro. Vai do versículo 10 até o versículo 15, enumerando que todos estão convidados, todos podem participar. Você é convidado, ninguém fica de fora do convite que Deus nos faz. O versículo 15 diz: com aquele que está aqui hoje convosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Ou seja, o convite é extensivo por toda a humanidade, os que estavam ali, os que não estavam, os que estariam lendo daqui muitos anos, como nós estamos, todos estão convidados a participar do pacto do Senhor. Então o convite está lançado. Você quer fazer parte desse povo? Você quer fazer parte do povo do pacto? Você quer fazer parte do povo dessa aliança? O povo da nova aliança que nos uniu e que nos fez um único povo por meio do sangue de Jesus? Você quer? Você aceita? A decisão é sua, porque como eles, nós também já tivemos ídolos de madeira, já adoramos ídolos de pedra, de ouro, de prata, nós já servimos a outros deuses, versículo 17 e 18. Mas hoje, conhecendo a Deus verdadeiro e fugindo da maldição, versículo 20, somos separados do mal. Você que já teve esse entendimento, que já recebeu o Espírito Santo na sua vida, que o Senhor já se revelou a você, o Senhor já falou a você, o seu espírito já foi reconstruído, como foi lá em Adão, quando ele via Deus todos os dias, ele ouvia o Senhor, porque o espírito dele ainda não estava contaminado. Hoje nós temos a possibilidade de ter o nosso espírito refeito em nós, e nós podemos então acessar o Senhor por meio do Espírito Santo. Tudo isso o Senhor nos deu. E quando nos perguntarem por que alguns sofrem com tantas pragas e enfermidades e vivem numa terra que não produz, muita gente se questiona: mas Deus existe? Permite que tanta gente viva sem água, sem luz, sem condições nenhuma de vida? Versículo 22 e 23. Nós vamos responder a eles. Olha o que nós responderíamos. Versículo 25. Porque eles abandonaram o pacto do Senhor Deus de seus pais, que ele fez com eles quando os tirou do Egito. Por que eles estão padecendo? Porque largaram do pacto, porque não reconheceram ao Senhor, porque serviram outros deuses, adoraram outros deuses que não conheciam e que eles não foram dados, e a ira do Senhor se acendeu contra eles para trazerem as maldições que estão nesse livro, versículo 27 e 28. Esse livro é poderoso, é cheio de bênçãos e de maldições. Você escolhe de que lado você quer estar. E eles foram arrancados da sua terra com ira, com furor, com grande indignação, e os lançou a outra terra, versículo 28. Que o Senhor hoje se revele a você, que o Senhor faça com que você entenda o que está escrito aqui e o risco que você corre de não recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Aceite-o como Senhor, aceite-o como Salvador, como único e suficiente, porque Ele é mais do que suficiente. Você não precisa de deuses, você não precisa de deuses nem de santos, você só precisa do Senhor. Aleluia! Como diz o último versículo aqui: as coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós. Olha que glória! Pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir as palavras desta lei. Versículo 29, você não beneficia só você beneficia toda essa geração, você beneficia todos aqueles que estão ao seu lado, você beneficia uma cidade, um estado, uma nação. Você tem esse poder de lançar uma bênção sobre
povo onde você vive e todos serem abençoados. Você quer ser participante das coisas secretas do Senhor? Essa é a pergunta que nós vamos fazer hoje. As coisas secretas do Senhor estão disponíveis a você. Você quer ser um filho amado? Então continua firme, continua fiel, continua crendo, prossiga na sua jornada cristã, meu irmão. Conheça-o, continue buscando de todo o seu coração. Você está pronto? Você está preparado? Então amém. Porque amanhã nós temos mais. Amanhã a gente continua com Deuteronômio capítulo 30, que também é maravilhoso. Fala sobre a confissão de Romanos 10, 9. A palavra está na sua boca e no seu coração. Se com a boca você confessar e no seu coração você crer, você será salvo. Essa é a palavra para amanhã. Em nome de Jesus, Deuteronômio capítulo 30. Aleluia! Se o Senhor nos permitir, amanhã nós estaremos de volta. Olha, Deuteronômio quase terminando também, em nome de Jesus. Vai rápido, né? Um abraço. Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus.